Fala, concurseiro de todo o Brasil, de volta aqui com vocês, trazendo agora a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Lei muito importante, cai para concursos aí de nível médio, nível superior, das mais diversas bancas. E é um assunto que muitas vezes o pessoal deixa de lado. Eu ressalto para vocês que tem bancas que andam trazendo com muita intensidade as questões da lei. Eu posso dar como exemplo a banca Quadrix, por exemplo. A banca Quadrix, ela traz cada vez mais um número maior de itens dessa lei em seus concursos, seja de nível médio, seja de nível superior. Então, pode ser um diferencial aí, normalmente cai ali na parte de conhecimentos complementares, né, lá naquele pacotão da ética, que aí nós temos ali a parte da ética no serviço público, o decreto da ética muitas vezes, a parte teórica da ética, e aí a gente tem 9784, 8429 e também a Lei de Acesso à Informação, juntamente com o seu decreto, beleza? Então, hoje nós vamos falar da Lei 12.527, das disposições gerais, fazer algumas questões aqui já para te dar um norte aqui, e já gravando a aula em cima do nosso material, todo esquematizadinho, todo grifado, para facilitar a sua vida, tá? Galera que quiser aí conhecer o material, quiser adquirir, link na descrição do vídeo. Vamos embora, não bora perder tempo não. Vamos lá, Lei de Acesso à Informação, a 12.527, ela regula, né, o acesso a informações previsto lá no artigo 5º. Eu vou trazer esses dispositivos aqui mais para baixo, só para a gente saber, e também lá mais para frente o artigo 37 e lá na frente o artigo 216, além de alterar outros dispositivos, por exemplo, ali na 8.112, tá? Então, o que nós temos aqui? Disposições gerais, é o capítulo número 1, artigo 1º, o que nós temos aqui? Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, tá? Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previstos, então, né, no artigo 5º, no artigo 37 e no 216. Eu trouxe aqui esses três instrumentos aqui para vocês, tá? Lá no artigo 5º, ele vai falar bem assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, na verdade, a lei ela surge num contexto de dar transparência, né? Então, o usuário do serviço público ele pode solicitar informações de interesse geral, de interesse coletivo, de interesse individual, de interesse particular, né? Ressalvadas aquelas hipóteses, aquelas informações protegidas de sigilo, tá bom? E o artigo 37, ele vai falar também lá pra gente, ó. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, aí a gente tem aqui o inciso 2º, o acesso, lá do parágrafo 3º, o acesso dos usuários aos registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, tá? Então, a lei ela vai surgir nesse contexto, pessoal, de transparência, né? Transparência, beleza? Então, a ideia é que os órgãos públicos ali, eles apliquem o princípio da transparência mesmo, né? Justamente naquela perspectiva dar publicidade aos seus atos e tal, gastos, né? Remuneração de servidor, receita, despesa e outras informações mais que assim o usuário necessitar, né? Então isso aqui favorece, pessoal, um termo aí, né? Que já tem um tempo que está na moda, que é a questão do controle social, tá? Controle social. Ou seja, nós, usuários do serviço público, a gente pode a qualquer momento solicitar informações das repartições públicas e essa informação ela vai seguir um regramento, conforme a Lei de Acesso à Informação, que é a questão dos prazos para o órgão te dar a resposta, se aquela informação é possível, se não é, fundamentar essa resposta, em quais situações você pode entrar com recurso para solicitar essa informação e tudo mais. Então, esses instrumentos, que a gente não tem só na lei, a gente tem outros mecanismos aí também que fortalecem essa questão do controle, a gente percebe então que o cidadão ele pode, né, a pessoa ela pode então
fortalecer, inclusive, a atuação de órgãos aí de controle que fiscalizam muitas vezes ali a questão dos gastos públicos, a destinação dos recursos públicos. Então, não só esses órgãos, mas o cidadão também pode ficar de olho, pode cobrar, pode solicitar informações por meio justamente da Lei de Acesso à Informação, fortalecendo com isso essa questão do controle social. É a pessoa, é o cidadão entrando em contato com a repartição, mostrando para o órgão que a população está de olho, né, e está solicitando informações justamente para cobrar a melhor destinação dos serviços públicos, né? A gente pode ter informações a questão de gastos mesmo, mas a gente pode ter outras informações. E aí a LAI ela vai trazer o básico ali das regras, né, e claro que a gente pode ter outros instrumentos que vão detalhar, vão trazer alguma situação particular. E o decreto também vai trazer esses detalhes, beleza? É muito comum hoje a gente perceber os sites governamentais com aquela aba, com aquela parte lá da transparência, do acesso à informação. Então é tudo proveniente aqui dessa lei, né? Ou seja, ali a gente percebendo ali, materializado ali nos portais, que aquele órgão ele está seguindo o que está previsto aqui na Lei de Acesso à Informação, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, veja que é aplicado, tá? Para a União, Estados, Distrito Federal e município. Ninguém fica de fora. Nós vamos ver aqui na lei que ninguém vai ficar de fora. Todo órgão público vai precisar respeitar o que está aqui nessa lei, nessa questão da transparência, nessa questão da publicidade, para favorecer esse controle social. Nós vamos perceber também que não só órgãos públicos, mas entidades privadas também que recebam verba pública, né? Ela também estará sujeita a esse regramento aqui, a essa norma, né? E vai ter que estar alinhado ali, né, no seu dia a dia, vai ter que buscar um alinhamento com a Lei de Acesso à Informação para respeitar todos os detalhes aqui, beleza? Então, o parágrafo único aqui é importante, parágrafo único aqui da lei, artigo 1º, parágrafo único, porque ele vai falar quem está subordinado a essa lei, quem está subordinado à Lei de Acesso à Informação. Eu ressalto para você que esse artigo 1º, ele pode não parecer um artigo importante, mas você vai perceber que muito pelo contrário, muito cobrado em prova, porque as bancas vão tentar trazer para você um rol de órgãos, entidades que se sujeitam e vão falar que algumas delas não se sujeitam à Lei de Acesso à Informação. Então, daqui, as bancas costumam tirar muitas questões de prova. Então, vamos lá. Subordinam-se ao regimento desta lei, aí a gente tem aqui no inciso 1º, os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Corte de Contas e Ministério Público. Então, eles estão pegando aqui todo mundo, né? Todos os órgãos públicos, toda a estrutura, toda a máquina estatal, ela vai estar aqui, né, subordinada à Lei de Acesso à Informação. Perceba que aqui ele especifica a administração direta, mas na sequência, no inciso 2º, ele vai trazer a indireta, ó, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né? E vai ampliar ainda mais esse campo de atuação aqui da Lei de Acesso à Informação. Então, ele vai trazer para a gente, ó, e as demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estado, Distrito Federal e município, né, que estão aqui subordinadas a esses órgãos ou a essas entidades públicas, né? Então, ó, toda entidade controlada direto ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que a sua banca pode fazer? Ela vai falar que aplica-se somente a administração direta. Ela pode falar que aplica-se a administração direta e na indireta aplica-se somente às autarquias, por exemplo, e não se aplicam às fundações. Ou se aplicam às autarquias e fundações e não se aplicam às empresas públicas e sociedade de economia mista por serem pessoas jurídicas de direito privado. A gente pode ter uma situação nesse sentido, né? Ou pode falar que se aplica à autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, mas não se aplica às entidades controladas diretamente, né, ou indiretamente. Ele pode falar que se aplica, de repente, às controladas diretamente
pelos entes, né, e que as indiretas não se aplicam. Então veja que é para as entidades controladas direta ou indiretamente, não só pela União, mas pelos estados, Distrito Federal e município. Daqui vocês vão perceber que muitas questões de prova vão sair desse pedacinho aqui. Então, trecho importante. Quando aqui no nosso material eu grifo bastante, né, destaco bastante, você pode ter certeza, daqui nascem muitas questões de prova, seja qual for a sua banca, beleza? Avançando aqui, trouxe duas questões para a gente perceber isso. Olha a estratégia da banca. Trouxe aqui Banca Quadrix, trouxe aqui Sebrasp. Olha só, a partir da Lei 12.527 e do Decreto 724, que é o decreto da LAI, né? A gente tem aqui a Lei de Acesso à Informação não se aplica às autarquias. Olha aí a banca tentando te enganar, mas depois dessa aula aqui você não será enganado nunca mais. Por quê? Porque se aplica, ó, aos órgãos públicos da administração direta, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, Corte de Contas e Ministério Público, mas também a administração indireta, tá? Ele não usou esse termo aqui, mas aqui a gente sabe que é a administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, até aqui é a indireta. E aí a gente tem as demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e município. Veja que ele disse que as autarquias, né, não se aplica aqui às autarquias. A autarquia é a primeira, né? É a primeira que eles falam aqui que se aplica também, já no inciso segundo. Beleza? Então, da indireta é a primeira que se aplica, né? Então, você não vai ser enganado mais, você não vai cair nessa. Veja que a banca, ela traz aqui uma negação, né? Ela vem, cita alguém que está naquela lista e fala que não se aplica. Então, você nunca mais vai errar esse tipo de questão, tá? Esse item aqui, a gente percebe claramente que está errado, beleza? Aí a gente tem a outra questão Sebrasp aqui, ó, CESP-Sebrasp, ó, julgue o item subsecutivo tendo como referência as disposições da Lei de Acesso à Informação. Então, vamos lá. As autarquias estaduais não se submetem ao regime da Lei de Acesso à Informação. Olha como essas duas bancas estão conectadas, né? A gente sabe que a banca Quadrix é como se ela fosse uma cria, né, da banca Sebrasp, né? Então, ela tenta trazer cada vez mais uma proximidade com o estilo e estratégia da banca CESP-Sebrasp. A Quadrix está muito conectada cada vez mais com o estilo de cobrança da banca Sebrasp. E olha que a maneira como elas perguntaram foi quase igual, né? Perguntando sobre as autarquias. E olha que foram questões aqui, ó, de 2019, do mesmo ano. No mesmo ano, as duas bancas perguntaram quase a mesma coisa, certo? Então, se você, por exemplo, está estudando para a banca Quadrix e por acaso aparecer aí questões CESP e Sebrasp, pode fazer tranquilamente, porque elas estão muito próximas cada vez mais. Se você estuda para a banca Sebrasp e por acaso aparecer questões aí da Quadrix, você pode fazer também porque elas estão bem alinhadas, tá? Cada vez mais a banca Quadrix está se aproximando do estilo CESP e Sebrasp. Aí, olha só, a gente já sabe que se aplica às autarquias, né? Se aplica às autarquias. Aí a questão está falando que as autarquias estaduais não se submetem. Pessoal, aqui não tem essa, tá? Ele fala aqui que se aplica às autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista, mas aqui, ó, lá no começo ele ainda fala, ó, ele fala, aliás, no final, né? No final aqui ele reforça, ó, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Então, na verdade, aqui é autarquia e fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, entidade controlada, direto ou indiretamente, de todos os entes, tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto dos municípios. Então, se é uma autarquia, não importa se ela é da União, se ela é dos estados, se eu tenho aqui uma empresa pública, se ela é da União, do estado, do município, não importa. Ela vai estar sujeita aqui à Lei de Acesso à Informação. Se é órgão público, pessoal, estará sujeito à Lei de Acesso à Informação, tá? Se é um órgão ou entidade pública, vai estar com toda a segurança. Na prova, pode marcar que vai estar, beleza? Quando for uma entidade privada,
a gente tem que ficar esperto, porque aí tem que ver se essa entidade privada, onde ela se enquadra, tá? Então, nós vamos ver mais para frente aqui a respeito disso também. Beleza? Então aqui, ó, você não vai mais errar a questão nesse sentido. A autarquia estadual, muito pelo contrário, né? O item está errado, elas se submetem também, tá? Item errado aqui, né? Errado aqui esse item também. Aí o artigo 2º, ele amplia também o escopo aqui de atuação da Lei de Acesso à Informação. O que ele vai falar aqui para a gente? Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam dinheiro, né, galera? Recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos, grana, né, diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, tá? Então, olha só como é importante aqui. Então, é toda a administração direta, indireta, entidades controladas direta ou indiretamente e aquelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, tá? Das mais diversas formas, né, de relação aí com a administração pública. E aí, parágrafo único, ó, a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados. O que ele está dizendo aqui? Que essas entidades aqui sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, elas têm esse dever de dar publicidade, né? De dar acesso aí às informações ao usuário, mas esse acesso à informação é limitado à movimentação desses recursos públicos, tá? Aquilo que não diz respeito a essa parcela das verbas públicas aí, não estará amparado, exceto, né, aquelas situações em que elas estariam legalmente obrigadas, ou seja, se uma determinada legislação trouxer, né, a previsão de que ela vai ter também que prestar contas dessa outra parte, aí tudo bem, mas pela lei, em regra, vai ser referente à parcela de recursos públicos recebidos, ou seja, se 50%, sei lá, do orçamento, 40% do orçamento da entidade vem de recursos públicos, né, dessa empresa, então ela vai ter que prestar contas referente a esses 40%, tá? Então, cuidado com esses termos, com essas palavras, porque as bancas costumam copiar e colar simplesmente aqui esses termos, né, os trechos aqui, e aí ela vai perguntar para você. Muitas vezes você não está atento a essas palavras-chave aqui, você acaba errando uma questão tranquila, tá? Então, muito cuidado quando eu trago aqui os grifos aqui, você pode ter certeza que isso aqui é para fazer você ganhar a questão de prova, isso aqui já foi cobrado, é recorrente, e a gente tem que ficar esperto, beleza? Então, vamos seguindo, né? Olha só, montei aqui um esqueminha para você não esquecer. Isso aqui salva vidas aí na prova, salva questões aí, tá, pessoal? Então, subordina-se ao regimento da lei, o quê? Subordina-se ao regimento da lei, órgãos públicos, tá? Da administração direta, e aí perceba que são dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E aqui há o Ministério Público também e as Cortes de Contas, né? E aqui nós temos também as autarquias, aí já entrando na indireta, as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF, município. Então, não é só do município, não é só do estado, não é só da União, é de todos os entes ali, tá? E aquelas também, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de recursos, né, de ações de interesse público, recursos públicos. Então, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, elas também têm esse dever dessa transparência, dessa publicidade, tá? Beleza? Então, coloquei o esqueminha para você aqui, ó. Administração direta, indireta, entidades controladas e entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Avançando, olha só, artigo 3º. Os procedimentos previstos, né, nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental ao acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes. Os princípios básicos, pelo menos, pessoal, pelo menos o LIMP, né? Pelo menos o LIMP. A gente sabe que tem mais, tem os explícitos e os implícitos, mas pelo menos aqui, ó, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Aí avançando, quais são as diretrizes aí, ó? Os preceitos previstos aqui, os procedimentos previstos aqui na lei, elas vão estar alinhados aqui, estarão alinhados aqui às seguintes diretrizes. Olha só, preste atenção nas palavras, ó. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Então, qual que é a situação aqui, pessoal? A regra é a publicidade dessas informações, dos atos ali, né? Publicidade dos atos. E isso vai ser como preceito geral, né? Então vai ser a regra, vai ser como preceito geral. E a gente tem aqui como exceção a questão do sigilo, que a lei vai estabelecer quais são as informações e quem, né, é competente para isso e quais os prazos, né? Beleza, divulgação de informações de interesse público, independentemente das solicitações, ou seja, independentemente se eu vou lá solicitar, se você for lá solicitar o órgão já terá o dever de divulgar as informações de interesse público. Por isso que nos sites lá você sempre vê aquela abinha lá do portal da transparência. Todo site governamental, você sabe que vai ter um menuzinho lá, seja lá em cima, ou seja embaixo ou na lateral, você vai ver um espaço lá de transparência, acesso à informação. Aquilo ali é o órgão já, sem você pedir, ele já está dando transparência aos atos ali, as informações relevantes e de interesse público, ele já está apresentando e tornando essas informações disponíveis aos usuários do serviço público, tá? Por isso que é independente de solicitações. Então, mesmo que ninguém tenha solicitado ainda, as entidades terão o dever, o órgão vai ter o dever de tornar público essas informações, tá? Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, né? Então, com certeza ali, hoje, todo órgão tem que ter o site, tem que manter atualizado, e hoje em dia até redes sociais, né? Tem sido usado aí pelos órgãos governamentais para dar publicidade aí aos atos. Fomento, né? Incentiva aí o desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, ou seja, cada vez mais essa cultura da transparência ela é incentivada, né, ao fomento a isso, justamente para que nós tenhamos aquele controle social que eu falei por vocês, né, que o órgão deixe claro, deixe transparente a maneira como tem aplicado os recursos públicos, a maneira como ela tem indicado ali as políticas públicas e todo o planejamento e execução, e a avaliação e a conclusão de tudo isso, tá? Desenvolvimento do controle social da administração pública, é o que eu falei para vocês. Por meio de tudo isso aqui, ó, que foi falado antes, a gente vai ter condições de fortalecer o controle social, ou seja, a sociedade vai conseguir exercer o controle sobre os órgãos governamentais justamente por meio desses mecanismos disponibilizados pelos próprios órgãos, tá? Então, é neste sentido que nós temos aqui, então, as diretrizes. E aí uma questãozinha para vocês aqui, ó. Os procedimentos previstos na 12.527 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz desta lei. Então, ele quer uma alternativa que traz uma diretriz. Então, vamos lá. Letra A, observância à publicidade como exceção e sigilo como preceito geral. Pessoal, isso aqui tá certo, será? Veja que ele traz para a gente, ó, ao contrário, né? A banca tenta trazer o contrário. Ele está dizendo que a publicidade é a exceção e que o sigilo é a regra, né? Ou seja, a regra é que a gente não tem acesso às informações e que a exceção é que eu vou dar publicidade. Isso aqui tá errado, tá trocado, né? Tá invertido isso aqui, né? É o contrário. A publicidade é o preceito geral e o sigilo é a exceção. Não caia nessa. Eu tenho certeza que depois dessa aula você nunca mais vai errar a questão de lei, principalmente dessa parte que a gente está conversando, que são as disposições gerais, capítulo 1. Letra B.
Divulgação de informações de interesse público de acordo com as solicitações. Ó, divulgação de informações de interesse público de acordo com as solicitações. Pessoal, as informações de interesse público, elas devem ser realizadas, disponibilizadas somente de acordo com as solicitações? Somente quando alguém solicitar? Não, né? Nós vimos isso aqui, ó, né? Que na verdade, ó, ela ocorre independentemente de solicitações, né? As informações de interesse público, elas devem ser colocadas lá dispostas nos portais, independentemente de solicitações. Aí ele está falando que é de acordo com as solicitações, não é de acordo com as solicitações, tá? Então isso aqui torna a letra B errada. Aí vamos lá. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Bem, esse aqui parece que está mais ou menos interessante, né? Vamos deixar essa aqui de lado e vamos para a próxima. D. Fomento ao desenvolvimento da cultura e do lazer da população. Epa, estranho, né? Acesso à informação com lazer. O que tem a ver isso, né? Cultura e lazer. Vamos lá. Essa parte do fomento, ó, é fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência. E ele coloca aqui como sendo a cultura do lazer, né? Desenvolvimento da cultura e do lazer. Né? Da cultura e do lazer não tem nada a ver, né? Seria cultura de transparência na administração. E aqui a letra E, desenvolvimento do controle financeiro da administração público-privada. Pessoal, não é desenvolvimento do controle financeiro, né? É desenvolvimento do controle social da administração pública, tá? Então não é financeiro. Aí você fala, mas você falou que por meio da lei a população consegue obter informações para acompanhar os gastos e tudo mais. Sim, mas o ato ali, essa situação da população realizar esse controle, isso não é um controle necessariamente financeiro, isso é chamado de controle social, né? A população realizando, né, tendo esse olhar apurado, cobrando ali do órgão da repartição, como é que está investindo ali as situações, se os recursos públicos estão sendo aplicados corretamente ali pela prefeitura, né? Então isso tudo é o controle social e não controle financeiro. Dentro do controle social, a gente até pode colocar ali com ramificações as possibilidades, e uma delas o controle financeiro, mas ainda assim seria num sentido mais externo, num sentido mais distante, ali mais de longe, né? E aqui a lei fala que é desenvolvimento do controle social da administração pública e não da administração público-privada, beleza? Então, com isso, a gente percebe que a letra C está mais alinhada com as diretrizes que a gente acabou de acompanhar, né? Então, letra C, ela fala utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, tá aqui, ó, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, eu não falei para vocês, pessoal, as bancas adoram aqui, na verdade, trazer a literalidade. Claro que tem bancas aí que tem um estilo um pouco diferente, mas falando aí dessas duas bancas aqui que a gente acabou resolvendo questões, Banca Quadrix, CESP, Sebrasp, elas trazem bastante ali a literalidade. A Quadrix com certeza, né, sempre traz a literalidade, copia e cola o artigo aqui para que a gente então tente capturar as informações. E aqui, um outro ponto importante, que esse aqui é um ponto mais decoreba, o artigo 4º aqui, o artigo número 4, vai trazer bem assim, para os efeitos dessa lei, considera-se. Então aqui ele está conceituando algumas informações que dentro dessa lei ela vai trazer esses termos e a gente já sabe o que significa, tá? Assim como a gente tem lá na lei 9784, o processo administrativo, que lá no início ela conceitua alguns termos, aqui a lei faz a mesma coisa. Ela conceitua alguns termos para que, quando ela mencionar isso mais à frente, a gente saiba até onde ela está falando. Então, o que seria informação para efeito dessa lei? Informação são dados processados ou não. Então, cuidado que a banca pode falar assim que são dados somente processados. Então, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos a qualquer meio, suporte ou formato. Então, muito cuidado, viu? A banca ela pode mexer por aqui, ó.
ela pode transformar isso aqui em outra coisa e colocar lá no item para vocês, tá? E aí tem o conceito aqui de documento, né? Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato, tá? É CD, é DVD, é fita, é papel, né? Então, qualquer que seja o suporte ou formato, tá? Beleza, cuidado porque a banca ela pode misturar uma coisa com a outra. Ela pode falar bem assim, informação é a unidade de registro de informação, tá? Não faz sentido, né? Porque já tem até a palavra informação aqui. Então, informação, pessoal, são dados, sejam eles processados ou não. Para lá é isso, tá? Utilizados, então, para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Aí, informação sigilosa. Pessoal, eu quero que você faça o seguinte, você vai fazer um asterisco aqui, porque isso aqui é uma das coisas mais cobradas pela banca, tá? Por quê? Informação sigilosa é aquela, a gente no primeiro momento fala bem assim, então é aquela protegida, é aquela que ninguém tem acesso e nunca vai ter. As bancas às vezes trazem até algo parecido com isso. Informação sigilosa para a lei é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso ao público, tá? Então perceba, informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso. Então, tem que ter esse temporariamente. Ela vai falar assim, informação sigilosa é aquela submetida de forma indeterminada, né, à restrição de acesso. E não é submetida temporariamente. Cuidado que isso aqui é um peguinha, quando caiu aí já em provas anteriores, muita gente ficou sem saber, porque não fez a leitura aqui da lá e caiu na pegadinha, tá? Então isso aqui costuma pegar muita gente por aí. Então, informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição. Quem fez a leitura da LAI, e você que está acompanhando aqui com a gente, vai perceber que mais para frente nós vamos falar das informações e os caráteres, né, os níveis de sigilo, e lá a gente vai ter, né, secreto, reservado, ultrasecreto, e lá vai ter um período. Essa informação, ela ficará então submetida à restrição de acesso por 5 anos, por 25 anos, 15 anos. Então, não teremos aqui informações que elas vão ficar em sigilo para sempre. Vai ter uma época que elas vão se tornar públicas ali, tá? Então, a informação sigilosa, ela vai ser submetida aí ao sigilo temporário, certo? Em razão de quê? Da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, beleza? Então, a gente tem informações que a gente não consegue ter acesso mesmo fazendo uso da lei. Por quê? Porque essas informações estão protegidas por sigilo em razão da segurança da sociedade e do Estado, tá? E aí, olha só, informação pessoal. Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, beleza? E aqui, tratamento da informação vai ser o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação, tá? Então, é todo o processo de tratamento da informação, né? Desde da confecção e todas as formas de transformação e fases ali do processo. Aqui lembra a arquivologia, né? Tá muito atrelado aqui a arquivologia, esse conceito aqui. Lá vai ter essa questão, né, do tratamento da informação. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Então, assim, a informação ela estará em disponibilidade, estará disponível, né, quando, né, e aí a conceituação disso da lei é a qualidade da informação quando ela puder ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas, quando estiver disponível, né? Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida, modificada, determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Isso aqui é autenticidade, você vai ter a qualidade da informação, né, que tenha sido produzida ou expedida, recebida ou modificada por um indivíduo, e aí você vai saber se essa informação é autêntica ou não, né? Hoje em dia a gente tem até as certificações digitais, as informações tramitam muito no meio digital, e aí ela tem aquela questão da certificação digital, muitas vezes, a assinatura digital ali, até mesmo para
validar aquela informação, né? Principalmente quando é uma certidão, alguma coisa assim. E aqui a gente tem integridade, ó. Integridade é interessante, ó. Integridade é qualidade da informação não modificada, ela está de maneira íntegra, né? Inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, cuidado com integridade, porque aqui, ó, tem essa questão de informação não modificada. Então, aqui, eu, se fosse você, já, né, dava uma grifada aqui, porque é importante. A banca pode olhar para cá, o examinador pode olhar e falar, eu vou colocar isso aqui que eu vou pegar muita gente. Então, pode ter certeza que isso aqui vai estar nos olhos aí de alguns examinadores. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, né? Por isso a questão de caráter primário, né? Qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Perceba que a gente até pode confundir isso aqui com a integridade, né? Então, primariedade é você pegar a informação direto na fonte. Veja que aqui integridade não está dizendo na fonte, está dizendo só que não foi modificada, tá? E aqui, o que ele está dizendo para a gente aqui? Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, tá? Então, lembre-se, ó, coletado na fonte, sem modificações, a gente vai estar aqui com o máximo de detalhamento, nós vamos estar na primariedade. E integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Esses dois aqui, eles podem aparecer aí também na sua prova, porque tem um detalhe assim, X, né? A gente tem aquele detalhe bem específico, que do jeito que o examinador gosta, né, de pegar a gente. Então, vamos lá. Questãozinha aqui, ó, quadrix, tá? Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso ao público em razão da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então veja que ele está falando, ó, informação sigilosa, caráter temporário de restrição de acesso. Ó, até aqui está batendo, né? Ó, caráter temporário de restrição de acesso, beleza? E aí é que ele fala, ó, de caráter aqui, ó, em razão da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então, é imprescindível aqui a segurança da sociedade e do Estado. Imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Então, pessoal, item aqui, ó, belezinha, né? Item correto, tá? Próximo aqui, o que ele vai trazer para a gente, ó? São considerados como documentos, tá? Os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção, transmissão de conhecimentos contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então, ele está trazendo o conceito, né, de documentos. Documentos são dados processados ou não. Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo? Olha só, dados processados ou não é documento, pessoal, é informação. Olha só que peguinha, né? Banca aqui foi malandro, ó. Informação é que são dados processados ou não, tá? Ele falou documentos. Aqui, na verdade, é informação, tá? Olha só lá na conceituação. Ele copiou e colou, ó. Dados processados ou não para a produção e transmissão de conhecimento, qualquer meio ou suporte. Isso aqui é a literalidade de informação. Isso aqui não é documento. Documento, como é que ele traz aqui, ó? Unidade de registro de informações, qualquer que seja o meio, suporte ou formato. Ou seja, esse item que ele traz para a gente aqui está errado, porque ele trouxe o conceito de informação, mas apresentou para a gente como sendo o conceito de documentos, tá? É isso que eu falei para vocês. A banca vai trocar um termo pelo outro, tá? E aí vai pegar a gente aqui na malandragem, beleza? E aí, a gente tem aqui, ó, já quase finalizando, né? Dá para a gente ver aqui o artigo 5º também. Ó, é dever do Estado garantir o acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, ó, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueado mediante procedimentos ágeis e objetivos, de forma transparente e clara e de linguagem de fácil compreensão. Então, lá no portal da transparência, né, ou nos meios aí o órgão aí, ou a administração torna público ali as informações, elas devem
estar alinhadas aqui a esse contexto, né? Informação aqui, ó, procedimento objetivo, ou seja, não pode ser aquele procedimento burocrático demais, né? Tem que ser de forma ágil, transparente, clara, com linguagem de fácil compreensão, beleza? Então, eu até reforcei aqui para vocês nessa caixinha. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação mediante o quê? Procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente e clara, linguagem de fácil compreensão. É isso que você precisa, então, fixar. E, nesse sentido, nós temos uma questão. Ó. É dever do Estado garantir o acesso à informação, que será franqueado por meio de procedimentos objetivos e ágeis, certo? De forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Tá vendo como as bancas, então, elas copiam e colam o termo e traz aqui pra gente? É isso que você tem que fazer. Aqui não tem jeito. É leitura da lei, por isso que a gente coloca bem destacada, de fácil compreensão para vocês, tá? Então eu encerro aqui esse bloco, a parte das disposições gerais, essa parte inicial, mas uma parte que tem muitas questões de prova. As bancas puxam muitas questões daqui, né? Agradeço quem ficou comigo aqui até o final. Quem tiver interesse em adquirir aqui o PDF da lei toda esquematizadinha, é só clicar no link na descrição do vídeo, beleza? Um abraço a todos, boa sorte, sucesso aí na sua prova. Contem comigo sempre. Tchau, tchau.